Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Psicanálise, Ética e Filosofia da Diferença. Meu nome é André Ladeira, e eu vou, nesse primeiro momento, juntamente com os demais coordenadores do evento, fazer a apresentação do nosso evento. Esse trabalho é decorrente da reunião de inúmeros trabalhos científicos de profissionais clínicos, pesquisadores, estudiosos, professores e cientistas. Ao todo, são 15 profissionais que se debruçaram sobre esse desafio de contribuir para a ciência dentro dessa área temática tão relevante e tão atual. Desse grupo, 4 são os organizadores do evento, que ficam principalmente na primeira linha do mosaico, e os demais 14 dos 15 são colaboradores de um trabalho científico, com a contribuição individual de artigos, e essa coletânea organizada pelos professores Alter Ives, Maria da Conceição e Hudson Bonomo. As instituições que estão envolvidas, a partir da participação dos seus professores pesquisadores, a Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, a Universidade do Sudoeste da Bahia, a UESB, e a Universidade de Santa Úrsula, também do Rio de Janeiro. Mas existem inúmeras outras sociedades científicas, universidades, diversos espaços ocupados pela ciência e estudos acadêmicos avançados, em que esses profissionais autores desse trabalho estão vinculados. A questão orgânica do nosso evento se dá dessa forma. Os convidados estão num outro ambiente virtual, onde nós chamamos de estúdio, e essas imagens estão sendo geradas. Vamos, na sequência, distribuir essas imagens a todo o grande público. Nós já estamos com um número muito próximo de 4.000 inscrições, o que revela um grande sucesso inicial para o nosso evento. Existem os links, como todos vocês já devem saber, para cada dia de evento. A nossa estrutura é basicamente dividida em 2 dias. Esse primeiro dia que se inicia nesse momento, que é o dia 10, temos essa cerimônia de abertura. Na sequência, vamos ter, sem intervalos, a mesa 1 e a mesa 2. Cada uma dessas mesas existem 3 conferencistas e 1 participante mediador. E na data de amanhã, sábado, dia 11, vamos ter 3 momentos também, 2 mesas e uma conferência de encerramento com o professor Dr. Joel Birman. Nesse primeiro momento, que eu já iniciei, eu vou fazer a apresentação da estrutura de todo o nosso evento e das principais dúvidas que vocês já começaram a postar. Na sequência, o professor Alter Ives Maciel vai falar sobre a parte do conteúdo temático do evento, a professora Conceição Fonseca Silva também, e o professor Hudson, na sequência, vai fazer esse encerramento desse bloco de abertura. A primeira mesa será composta pelo Hudson Bonomo, Mário Bruno, Nelson Job e Mário Novelli. O tema será Clínica e Filosofia da Diferença, Transsaberes. A proposta é que cada um tenha 30 minutos para a apresentação do seu tema, em que eu vou ter a liberdade de avisar quando esse tempo estiver se esgotando, e, ao final, a gente quer garantir que, pelo menos, algumas perguntas que vocês poderão participar através do chat do YouTube, a gente possa postar aqui online e que os nossos conferencistas possam responder, finalizando o tempo. A segunda mesa, a temática é Direito, a Diferença e Diferença em Si Mesma. Quem faz a mediação é Milene de Cássia, e os conferencistas é Alter Ives Maciel, Amanda Ávila e Danilo Lobo. Na oportunidade, farei a apresentação curricular de cada um dos nossos convidados. Para amanhã, começamos na parte da manhã às 9h30,
A primeira mesa é a mesa 3, que tratará do tema diferença sexual e ética na psicanálise. Teremos um tempo aí um pouco mais dilatado, com 2h30. O mediador é Alterives Maciel e os conferencistas é Clarice Martim, Hudson Bonomo e Ricardo Stroessner. A segunda mesa do dia, que é a mesa 4 do nosso evento, vai tratar da feminilidade, do feminicídio, da ética e política da diferença. A mediadora é a Conceição Fonseca Silva e os conferencistas serão Lindinaura Canosa e Eduardo Lobo. E para finalizar o nosso evento, iniciando às 3h30 da tarde, o professor Joel Birman fará uma apresentação em 60 minutos e os 30 minutos finais abriremos para a pergunta dos participantes. Bom, é muito normal que todos vocês sejam acadêmicos e profissionais que precisem da comprovação da participação no evento. Então, ela vai ser eletrônica, a emissão do certificado, e que vocês poderão acessar diretamente no site do IVEN 3, onde vocês fizeram a inscrição. E a emissão desse certificado ficará disponível somente após o término do evento. Durante todo o nosso evento, o chat ficará aberto, onde vocês poderão participar não só com perguntas aos nossos conferencistas, mas também poderá fazer alguns comentários em que servirá como motivacional e eu irei ter a liberdade de compartilhar na tela essa participação. É simpático, inclusive, além do nome, vocês informarem a cidade da onde vocês estão participando, mostrando a extensão do nosso evento de caráter nacional. Temos um e-mail, que é o e-mail do nosso evento, numa conta específica, que eu torno também pública aqui, e ao longo do evento eu vou reforçando no nosso chat. Ao término de cada sessão do nosso encontro, eu vou passar um link pelo chat para que vocês possam manifestar a opinião de vocês sobre a satisfação ou o tema de maior relevância que vocês se interessaram. Esse mesmo mecanismo vai nos ajudar também a fazer um monitoramento da presença de todos vocês para que haja a emissão de certificado. Esse controle também é um controle eletrônico e é de natureza amostral. Dessa forma, então, em forma aberta, nosso grande evento, que certamente é decorrência de um esforço muito grande desses pesquisadores, que privaram certamente suas vidas pessoais e suas famílias, se dedicando a horas intermináveis na produção científica e na contribuição de uma sociedade melhor e mais feliz. Sejam todos, então, muito bem-vindos, e eu passo agora a palavra a Hudson Bonomo para dar continuidade a esse momento de abertura. Obrigado, André. Eu queria também manifestar uma grande alegria de estar nesse momento, né? Eu acho que obrigado, André. Eu acho que a única coisa, André, o YouTube acho que está ligado aí, está reverberando. Alguém está com o YouTube ligado, né? Só interromper isso. Está voltando a fala do YouTube, né? Agora não, né? Então, eu queria, de novo, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? É um esforço muito grande de organização aí, que o professor André é muito responsável, né, por isso, e o principal responsável por tanto esforço para que a gente pudesse estar aqui junto, né? É importante que todos saibam, né, que o tema da diferença ele é extremamente relevante nos dias atuais e por isso a gente investiu tanto, houve tanto esforço para que isso pudesse acontecer e eu espero que isso venha ficar conosco por muitos anos, né? A gente quer que haja continuidade desse evento ao longo do tempo, né? Então, eu queria, primeiramente, eu acho que eu tenho que fazer alguns agradecimentos, né? Eu queria agradecer aos organizadores, né, desse congresso, que é o professor André Ladeira, né, o professor Alterives e a professora Conceição,
pelo esforço, né, para que estivéssemos aqui hoje, né. Tenho que agradecer aos congressistas e aos presentes, né, o público que está nos assistindo pelo YouTube, pela plataforma YouTube, de todos os campos do saber, né, que é muito legal a gente receber pessoas de tantas áreas diferentes, né, em torno de um tema tão importante, e do país todo, né, que agora estão conectados aqui todos juntos, né, e que estarão com a gente aí ao longo das mesas, né, na conferência de encerramento com o professor Joel Birman amanhã. Agradecemos à revista Estudos da Linguagem pela publicação dos trabalhos dos congressistas e, em especial, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia por possibilitar esse congresso e essa publicação. Agradecemos à Universidade Veiga de Almeida e à Universidade de Santa Úrsula por estarem conosco através da organização do congresso e em sua divulgação. Gostaria de passar para vocês que o nosso maior desafio foi trazer autores de diferentes áreas e de diferentes interesses de pesquisa, né? Que é um grande desafio. A abertura para o tema da diferença e a sustentação da dialética entre saberes ou artes foram os nossos maiores objetivos, né? Há, nesse momento, uma releitura e uma valorização de autores importantes da filosofia e da ética da diferença, bem como uma busca por autores da ética psicanalítica. Unindo esses vários campos de estudo, essa mistura aí, né, que acabou acontecendo, ganhou uma importância para as reflexões e análises sobre o contemporâneo. Reconhecemos também, né, o grande impacto que o pensamento da diferença tem nos vários lugares, seja na universidade, seja nas associações ou em coletivos, nas escolas, sociedades psicanalíticas, né? E ao convidarmos pessoas tão preciosas no campo de estudo do diferente, com currículos tão extraordinários, a gente tem mais, né, vibrar com essa adesão e aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez a cada um desses autores pelo carinho com que se dedicaram na elaboração dos trabalhos, nas apresentações que vão acontecer hoje à tarde e amanhã, a partir das 9h30 da manhã, né? E os riscos que cada um desses congressistas tomaram, né, muito nos orgulham, né? Desde o mais simples provocação até a mais sólida, assim, rachadura disruptiva, né, num terreno de subjetivação que merece a nossa atenção nesse momento que estamos vivendo, né? A diferença sexual, feminilidade, diferença em si mesma, que é o tema desse congresso, esperamos será para sempre lembrado por nós como um momento especial de reflexão, não somente pelas genealogias realizadas, né, mas por trazer luz às nossas possibilidades de pensar questões de uma possível cristalização que merecem ser fragmentadas novamente. Além disso, é o início de muitos outros projetos em torno do tema e esperamos contar com vocês, né, que nos assistem, nos próximos congressos, compartilhando suas visões também sobre a diferença. A multiplicação de reflexões sobre o diferente faz o movimento necessário para impedir que o mais do mesmo se estabeleça e a cópia seja o processo maior no campo do saber. Os temas são complexos, né? Vocês verão, instigantes, né? Sugiro que mergulhem nesse mar de pensamentos, potencializem eles, né? E façam operações para criarem suas próprias experiências, né? Eu quero, então, dar as boas-vindas a todos, né, a esse primeiro Congresso Nacional de Psicanálise, Ética e Filosofia da Diferença. Peço que vocês se apropriem dele e transmitam do jeito de vocês por aí também, né, e que voltem a estar conosco ao longo das mesas, amanhã, né, e vou passar a palavra para a professora Conceição, para que ela possa fazer aqui uma introdução também dela, da parte dela. Pronto? Então, boa tarde a todos. Em primeiro
nesse primeiro momento, eu gostaria aqui de agradecer, né, nesse primeiro Congresso Nacional, né, de Psicanálise, Ética e Filosofia da Diferença, aos colegas, né, organizadores, ao Terives, Maciel, a Údice e a André, né, colegas e companheiros. É uma oportunidade, né, muito grata, eu fico grata né, nesse momento, principalmente nesse momento tão complicado em que a gente vive neste país, né? Então, um evento nessa proporção, com quase 4.000 inscritos, nessa modalidade, nesses 2 dias, é o que a gente espera, né, que vocês aproveitem o bastante, que seja muito proveitoso para todos. Então, em nome da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em nome dos programas de pós-graduação em Linguística e do programa de pós-graduação em Memória, então, eu desejo, né, que todos sejam bem-vindos a este evento. E agradecer a participação de todos. Aproveitem, né, eu acho que já foi explicado aqui pelo professor André, professor Hudson, e eu gostaria de agradecer, né, me coloco aqui à disposição, né, para o que for necessário nesses 2 dias, e não vou me alongar, vou passar a palavra para o professor Alterives, que já combinado, falará mais tempo, como combinado, né, Alterives? Então, sejam bem-vindos, uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, sobrou um bom tempo para mim, né? Uhum. Boa tarde a todos e todas. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o primeiro Congresso Nacional de Diferença Sexual, Feminilidade e Diferença em Si Mesma. Esse congresso, na verdade, surgiu de uma pesquisa que nós fizemos há 1 ano e meio, onde nós trabalhávamos esse problema da diferença na SPID e estendemos esse problema da diferença para um trabalho interdisciplinar que fizemos com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A partir daí, surgiu a possibilidade de nós trazermos o problema da diferença tanto em livro, que foi publicado agora pela revista Estudos da Linguagem, quanto num evento que nós pretendemos realizar a partir de agora com vocês. A nossa grande dificuldade nesse evento consistiu em precisar por que nós escolhemos esse alinhamento, diferença sexual, feminilidade e diferença em si mesma, e eu tento explicar para vocês que a diferença sexual foi exatamente uma problematização que o Freud trouxe através da psicanálise para questionar uma representação da diferença que durante vários séculos foi pensada sempre a partir, olha só, de um primado masculinista. Se vocês entenderem que a representação clássica da diferença e a representação moderna da diferença exclui a mulher do campo da representação, afinal de contas, a mulher é membro de uma espécie, e o nome da espécie é homem, dentro dessa provocação, o Freud fez uma grande intervenção, onde nessa intervenção ele postulou o problema da diferença sexual. E ao postular o problema da diferença sexual, ele colocou uma fratura na espécie homem, tem a mulher também. O problema é que quando o Freud introduziu a diferença sexual, introduziu de uma maneira brilhante, durante um certo tempo, ele tentou pensar essa diferença sexual também utilizando o primado, tá, de uma construção fálica, onde nesse primado de uma construção fálica ele definiu que só poderíamos representar um sexo, o outro sexo era definido pela oposição como lugar da falta. E isso se deu graças à necessidade que Freud teve de poder pensar a diferença sexual a partir de uma estrutura fálica centrada no nome do pai. Ocorre que o mesmo Freud, que durante um certo tempo pensou a lógica da diferença sexual pela
lógica fálica, apontou no final da obra dele um problema que o Joel Birman localizou muito bem em um ensaio intitulado Sobre a Feminilidade. No momento em que o Birman localizou esse ensaio do Freud sobre a feminilidade, ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante, pesquisa essa que foi desenvolvida, até onde eu sei dela, em 2 livros, um livro intitulado Gramáticas do Erotismo e um outro livro intitulado Cartografias do Feminino, onde, ao postular o tema da feminilidade, o Joel Birman tentou pensar com Freud a possibilidade de nós ensaiarmos aqui uma nova gramática do erotismo. Nessa nova gramática do erotismo, a feminilidade foi posta como uma matriz originária esta a partir da qual, com Freud, nós podemos pensar o problema da diferença sexual, não mais pautada na organização fálica. Reparem, a nossa proposta partiu da diferença sexual à feminilidade. No momento em que nós introduzimos o problema da feminilidade, o que nós queríamos era problematizar dentro da clínica psicanalítica, uma forma de nós pensarmos pela via da feminilidade, tá certo? Uma nova lógica da diferença. E, finalmente, a gente chegou à diferença em si mesma, esta que foi postulada explicitamente em texto num livro do Gilles Deleuze intitulado Diferença e Repetição. Nesse livro do Gilles Deleuze intitulado Diferença e Repetição, o Deleuze passou a defender a ideia de que é possível construirmos um conceito de diferença em si mesma. Conceito extremamente difícil, porque não é a diferença entre 2 coisas, não é a diferença entre 2 sexos, mas uma diferença que se diz em si de um determinado indivíduo considerado na sua singularidade. No Deleuze, essa diferença em si mesma não pode ser pensada pela lógica da representação da diferença. Isso levou Deleuze a pensar a produção da diferença, e na produção da diferença, o Deleuze estabelece um conceito de diferença, onde a diferença é produzida, é estabelecida através de experimentações efetivas, e o próprio Deleuze, no momento em que estabelece esse conceito de diferença em si mesmo, estabelece igualmente uma crítica à representação da diferença. Nessa crítica à representação da diferença, curiosamente, ele descobriu que a representação da diferença se instituiu na história do pensamento ocidental pelo recalque da diferença em si mesma. Ou seja, os diferentes em si mesmos são esquisitos, estranhos, e devem ser banidos e recalcados. Onde o Deleuze descobriu isso? No platonismo. E como ele visitou o platonismo, ele lê determinados textos do Platão. Ao ler esses textos do Platão, ele descobriu a motivação platônica e lá percebeu que a verdadeira motivação platônica consistia em separar os diferentes em si mesmos dos diferentes que se instituíam mediados pelo conceito de semelhança e de identidade, aquilo que em Platão resultou na diferença entre, olha só, pessoas que estão subordinadas a modelos identitários, por um lado, e pessoas que escapam desses modelos identitários, ali onde, no platonismo, elas foram identificadas como simulacros ou simuladores. Pois bem, Deleuze leu isso, propôs uma subversão do platonismo, trabalhou essa subversão do platonismo em 2 livros principais, um livro intitulado Diferença e Repetição, que é a tese de doutorado dele, um outro livro que sai no ano seguinte, intitulado A Lógica do Sentido, onde nesses 2 livros ele trabalha o conceito de diferença em si mesma, e no segundo livro ele trabalha a diferença em si mesma num texto intitulado Platão e o Simulacro.
e propôs que nós incorporássemos essa dupla leitura na filosofia da diferença, trazendo a subversão do platonismo para a cena contemporânea. O que isso significa? Significa que, no entendimento do Deleuze, quando a filosofia emerge, ela emerge por uma espécie de banimento da diferença em si mesma, persona non grata da República Platônica, são os artistas, os poetas, os sofistas, alguém parecido comigo, tá certo? Alguém parecido comigo, que não merece um lugar de destaque na República e por isso mesmo tem que ser banido. E o Deleuze percebe que esses que foram banidos, em uma linguagem mais psicanalítica, recalcados, retornam. Tá? Retornam um eterno retorno da diferença que vocês podem também interpretar como um eterno retorno daquilo que foi recalcado, a diferença em si mesma. Curiosamente, toda a filosofia da representação que foi instaurada por Platão, tá? E desdobrada por Aristóteles, fez com que a diferença fosse subordinada à identidade e à semelhança, e que a diferença nela mesma, a diferença dos errantes, fosse exatamente banida, expulsa como persona não grata. Até que, em um determinado momento, um filósofo chamado Nietzsche, numa filosofia construída na segunda metade do século XIX, propôs por conta própria que a tarefa da filosofia dele consistiria em subverter o platonismo. E quando Nietzsche fala que a tarefa da filosofia dele consiste em subverter o platonismo, ele vai dizer que para subverter o platonismo é necessário, antes de tudo, que a gente consiga localizar a verdadeira motivação do Platão. E qual era a motivação do Platão? Banir os artistas, os sofistas. Os artistas são poetas e pintores da República, porque eles eram identificados por Platão como simuladores estes que não se encontravam subordinados ao ideal da República platônica como ideal de verdade, onde Platão instaura no ato modelos identitários para dizer que aqui embaixo só pode existir as pessoas que estejam vivendo com os critérios de semelhança para com tais modelos. Alguma coisa que Platão chamou, no vocabulário dele, de cópia, boas e más cópias, alguma coisa que Platão chamou, no vocabulário dele, de pessoas que pretendem alcançar a excelência de um determinado modelo e vivem subordinados à ação desse modelo, tentando se comportar como se eles pudessem, a partir desse comportamento, alcançar uma certa excelência. O problema é que Platão viu, ao lado dessas cópias, esses simuladores, ou seja, essas pessoas que não trabalham com modelo algum, desprezam, inclusive, tá certo? A existência de um modelo transcendente e fazem da sua diferença a medida, olha só, do estabelecimento experimental de uma produção anômala que espantou Platão em um determinado momento da obra dele. Platão chamou esses diferentes de simuladores, tá? A decisão está lá no livro intitulado A República, livro 10 da República, onde ele localiza tais simuladores e decide, deliberadamente na filosofia dele, banir tais simuladores da República que ele estava construindo. O problema é que Nietzsche, quando leu isso, disse para si que a tarefa da filosofia dele consistia fundamentalmente em ser uma reversão do platonismo, e que aquilo que o Platão havia banido da República, Nietzsche, à maneira dele, quis, olha só, valorizar na filosofia que ele construiu. E como se deu essa valorização? O Nietzsche passou a valorizar a arte, fez da arte a vocação da sua filosofia, e aquilo que o Platão queria banir da República, por imaginar que era uma coisa negativa, o Nietzsche fez como se fosse o motivo central da filosofia da diferença que ele disparou.
ao disparar essa filosofia da diferença, o Nietzsche se apresentou como um pensador do devir, apresentou como um pensador da vontade de potência, porque esse é o nome que nós daremos à diferença em si mesma, e anunciou toda uma problemática que atravessou o século XX, sendo, a partir de um determinado momento, uma problemática retomada por Deleuze, que é, com certeza, um leitor de Nietzsche. Quando o Deleuze relê Nietzsche, entende que a filosofia de Nietzsche é uma reversão do platonismo, o Deleuze reatualiza Nietzsche nesse livro intitulado Diferença e Repetição. Pois bem, nesse evento, que vai tratar de diferença sexual, feminilidade e diferença em si mesma, o vetor do nosso congresso, né, consiste precisamente em tentar entender com vocês como é possível pensar a diferença no limite da representação. Se a diferença sexual abre para nós a possibilidade de nós pensarmos uma lógica da diferença fora da representação clássica, seja ela aristotélica, seja ela kantiana, seja ela hegeliana, a diferença sexual disparada pela psicanálise será o pretexto para a gente poder entender o que vem a ser a feminilidade. No momento em que estivermos trabalhando a feminilidade, nós estaremos, com certeza, dentro desse escopo, tentando pensar uma gramática do erotismo pautada na feminilidade, entendendo que a feminilidade aqui evocada pode ser situada como uma espécie de prática de resistência à representação clássica centrada na superioridade do homem, e a feminilidade dispara para a gente a possibilidade de nós pensarmos um mundo mais diverso, um mundo mais plural, onde mulher e homem sejam descentrados dessa hierarquia binária através de uma feminilidade originária. Me parece que essa é a questão que nós iremos trabalhar amanhã. Amanhã nós iremos trabalhar diferenças sexual, feminilidade, hierarquias de gênero. Me parece que essa é a questão que o Joel vai trabalhar quando ele estiver pensando a hierarquia de gênero. Me parece que essa é uma das questões que nós iremos trazer para vocês ao longo desse congresso. E a ideia é que a feminilidade apareça como uma prática de resistência ao autoritarismo machista e falocêntrico. E que essa feminilidade apareça como uma prática de resistência, vou dizer mais, como uma prática subversiva, tá? Liberadora de diferenças que fazem com que a mulher saia de um lugar oprimido em relação à hipervalorização do homem e possa ser, de alguma maneira, o estandarte dessa feminilidade que vai tirar o homem de uma posição oprimida na qual ele se encontra quando ele se mede em relação ao modelo transcendente. A proposta é que a feminilidade seja o disparador de uma política, de uma ética e de uma clínica das diferenças. E que, na condição de disparador de uma política, de uma ética e de uma clínica das diferenças, a feminilidade possa ser o índice de um mundo onde as diferenças em si mesmas possam se afirmar. Pensando dessa forma, diferença sexual, feminilidade e diferença em si mesma, que é o título do nosso congresso, é, na realidade, um vetor. Um vetor de uma pesquisa que foi iniciada brilhantemente por Freud, tá? E concluída também brilhantemente por Deleuze no seu livro Diferença e Repetição. A feminilidade aparece no meio desse vetor como sendo o conceito que vai permitir que a gente saia
de uma supremacia falocêntrica para uma política mais plural. A feminilidade aparece dentro dessa concepção como conceito-chave que vai nos conduzir da diferença sexual à diferença em si mesma. A feminilidade seria aqui concebida como uma prática de resistência que vai abrir para nós a possibilidade de pensarmos numa pluralidade de diferenças. Todavia, a nossa tentativa não é militante, é conceitual. Isso é importante dizer. Se não é uma militância, mas uma explicitação conceitual, nós temos aqui 3 problemas que nós procuraremos dar conta ao longo do Congresso. Tá? O problema geral da diferença, que atravessa o título como um todo, diferença sexual, feminilidade e diferença em si mesma. Será que a gente pode encarar o contemporâneo trabalhando esse conceito de diferença sem estigmatizá-lo? Trabalhar esse conceito de diferença sem reduzi-lo a uma representação da diferença? Pensar, pela lógica da diferença, uma diferença em si mesma diante de um mundo plural, onde as diferenças aparecem de uma maneira mais explícita, tá? Causando um certo mal-estar nas pessoas que querem representá-la? Será que a gente pode construir um vetor, onde nesse vetor esse conceito de diferença em si mesma saia da abstração e possa refletir a pluralidade de seres diferentes que existem no contemporâneo? Parece que esse é o nosso primeiro desafio. Não estamos aqui negando a diferença entre homens e mulheres, não estamos fazendo isso, mas estamos tentando pensar as diferenças existentes entre os indivíduos humanos. E tentamos pensar as diferenças existentes entre as mulheres também. Tá? Entre as mulheres também. E quando a gente quer pensar as diferenças existentes entre os indivíduos humanos e entre as mulheres também, por que não pensar as diferenças existentes entre os homens? Por que não pensar as diferenças existentes entre os homens? Por que não entendermos que entre os homens possa existir diferenças entre eles, havendo igualmente diferença em cada um deles, se a gente aproxima o conceito de diferença à ideia de singularidade? Reparem, em se tratando de uma política das diferenças, a proposta do evento é poder enxergar cada um como um ser singular, é isso que a gente está tentando pensar, tentar enxergar a singularidade de cada um, ou seja, não comparar um com o outro, tentar pensar a singularidade de cada um como um processo e não como uma identidade, isso é importante, e tentar pensar esse processo de cada um como o direito que cada um tem de entrar em devir. Isso também é muito importante. As sociedades nas quais nós habitamos são sociedades que adoram identificar os sujeitos, que adoram identificar os sujeitos e prendê-los a uma determinada identidade. E quando esses sujeitos, uma vez presos a uma determinada identidade, começam a diferir em si mesmo, é quase certo que essa sociedade normativa acabe chamando tais sujeitos de loucos. Tá bom, né? De doidos, tá claro? Acaba chamando esses sujeitos que diferem em si mesmo de doidos, malucos. Pois bem, são esses doidos, esses malucos que vão aparecer hoje à tarde para vocês. Eu sou um dos representantes, desculpe a palavra representante, que ela é ruim. Eu sou um dos palestrantes desses doidos e desses malucos. Teremos hoje à tarde 2 mesas, uma mesa chamada Transaberes, onde nesses transaberes a proposta da mesa é arrebentar as disciplinas que são construídas pelos saberes normativos para trabalhar uma política trans da diferença. Nessa política trans da diferença, nós teremos um cosmólogo e nós teremos 2 pensadores que tentam pensar as diferenças para além das fronteiras estabelecidas pelos saberes disciplinares. Essa é a mesa que abre o evento de hoje à tarde, daqui a pouco. Logo em seguida, nós teremos uma mesa composta de 2 simuladores, um chamado Michel Foucault
o outro chamado Gilles Deleuze, cujo título da mesa é Direito à Diferença e Diferença em Si Mesma. Tá? Eu fiquei pensando por que a gente botou essas mesas de diferença no início e não no final, já que no título elas constam no final. É porque a filosofia da representação começa com o recalque da diferença. Se a filosofia da representação começa com o recalque da diferença, nós vamos abrir um evento tirando a diferença dessa instância de diferença recalcada e botando a diferença para falar. Ou seja, é a diferença que vai causar problema para os teóricos que forem falar de diferença sexual e de feminilidade. É a diferença que vai disparar um problema que os teóricos da diferença sexual e da feminilidade vão tentar dar conta. E vão dar. Vão dar, com certeza. Pois bem, dito isso, tá? Esse é um evento ético, político e clínico de diferença. É o que eu tenho a dizer. Ético, político e clínico de diferença é fundamentalmente ético e político, porque é um evento libertário, é uma prática de liberdade. Nessa prática de liberdade, o que nós queremos não é fazer uma apologia desembestada da diferença, mas pensar o problema da diferença como um problema crucial da contemporaneidade. É um evento que visa combater o nazifascismo, é um evento que visa combater o totalitarismo, é um evento que visa combater o machismo, o feminicídio, todas as práticas que esmagam as diferenças e querem bani-las do campo social. Valeu aí, viu? Muito obrigado, divirtam-se. Vem aí a primeira mesa coordenada pelo professor Hudson Bonomo. Obrigado, Terives. Acho que você sintetizou bem, né, esse início da importância, né, da retirada do recalque da diferença. Eu acho que é fundamental mesmo. A gente vai ter aí uma grande oportunidade de exercer o pensamento, né? Queria passar a palavra para o André, para você, se você tiver alguma pergunta lá do YouTube para passar aqui. Eu não consegui pegar, pelo que eu entendi, tinha muitos elogios, né? Muitos parabéns ao tema. Eu acho que isso foi muito legal. A gente tem um tempinho ainda que é possível para as pessoas, se quiserem fazer perguntas, né? Eu acho que isso é interessante, a gente ter a participação, né, dos nossos queridos que estão lá no YouTube, né? Está sem o áudio, André? Está sem o áudio. Perdão. Eu vou reforçar. Todas as falas estão sendo gravadas, ficarão nesse mesmo link que vocês estão acessando. Então, logo termine esse nosso primeiro dia, e amanhã, quando terminar o segundo dia, ficará disponível no mesmo link toda a gravação do evento. E também com dúvidas com relação ao registro de presença. Nós estamos fazendo de forma eletrônica e a gente aproveitou como reforço desse acompanhamento da frequência dentro do questionário em que a gente pesquisa a satisfação de todos os participantes. Mas se houvesse a identificação do participante, isso poderia constranger o participante, então a gente não optou por uma identificação. Mas nós estamos fazendo esse acompanhamento da presença de forma amostral e eletrônica. Então, o questionário ele não é obrigatório, mas a gente pede que vocês participem por sessão. Eu já postei aqui várias vezes o link, vou fazer mais algumas vezes, e vocês podem participar uma única vez por evento, por mesa, para que a gente possa depois mensurar o nível de satisfação e ser cada vez mais assertivo nas próximas edições. Então, eu vou postar aqui no ambiente, como nós ainda temos 15 minutos, algumas perguntas que estão chegando. Acho que tem a pergunta da Maiara aqui, né? Que foi a primeira que eu estou vendo aqui, André. Não sei se você vai colocar no ar. Mas eu posso falar aqui que vou passar para o Terives, né? Professor, como trabalhar o tema da diferença
quando se pesquisa a questão racial e de gênero em quilombos urbanos? Por que todos os direitos conquistados estão baseados na identidade? É verdade, isso mesmo. Para trabalhar o problema da diferença, é preciso desmontar, tá, a ficção de que é a identidade que confere a você um perfil na sociedade e entender que quando você está trabalhando fora de um escopo representativo, você vai encontrar diferença em diversos lugares. O problema é que a gente vive numa determinada sociedade onde esses indivíduos excessivamente diferentes, eles são banidos, varridos. E a gente precisa trabalhar politicamente uma maneira de revirar isso, de transmutar isso e colocar em denúncia todos esses mecanismos de expulsão das diferenças para desenvolver explicitamente uma política das diferenças. Tem mais pergunta ou não? Tem, eu vou fazer só uma ressalva aqui que o André tinha colocado, que é o Matos aqui, JC Matos, coloca aqui, pensar o ético e o político em tempos de necropolítica e adoecimento massivo de tanta gente silenciada é necessariamente resistência ao fascismo que abre os braços sobre nós, né? É só um comentário que ele fez. E tem uma pergunta a seguir do Fábio, né? Fábio Lima. Em que medida a ética da alteridade de Levinas, não sei Levinas pode ser compatibilizada com a luta pela afirmação das diferenças? Fica no meio do caminho. A alteridade é importante, sem dúvida alguma, mas a diferença em si mesma vai além da alteridade. Que a alteridade ainda é pensada na dialética entre eu e um outro. A diferença vai um pouco além disso. É que esse outro não seja um outro a partir do qual eu me meça, mas um diferente como eu. E me parece que uma das tentativas do Deleuze é pensar a alteridade como um vetor para chegar a uma pluralidade. E para pensar essa pluralidade, você não precisa eliminar a presença do outro, mas você chegar no outro uma diferença em relação à sua diferença afirmada. O que me irrita na alteridade é que muitas vezes esse outro é posto num pedestal e você fica numa admiração irrestrita a um outro que é, na verdade, uma admiração forjada por uma política de representação. No momento em que a gente consegue ultrapassar essa política de representação e tirar essa máscara desse outro posto num pedestal, talvez a gente esteja aí aprendendo a fazer uma política da diferença mais séria. Vou dar um exemplo bem claro. Por que o governante sempre se apresenta como o Messias ou o Salvador? Porque existem muitas pessoas que ainda acreditam nisso. É lamentável. Existem muitas pessoas que ainda acreditam nisso. Por acreditarem nisso, elege um cara X como um Messias e um Salvador e instaura, a partir daí, uma política representativa, onde, não vou nem dizer o percentual, porque fica muito explícito, milhões de pessoas, tá certo? Elegem um Salvador esse que traz a esperança de um mundo melhor. Quando você pensa a alteridade dentro dessa lógica, você vai cair ainda, forçosamente, numa representação. Ok, eu acho que a gente até voltou a pergunta da Mayara, que você já tinha respondido, mas eu vou voltar só a reforçar a questão da identidade, né, que foi colocado por ela, justamente para a gente pensar que, talvez uma pergunta minha mesmo para você, a questão dessa questão da diferença, né, também não vire contra a ideia de que há identificação, né? Talvez as pessoas pensem assim, a diferença ela explode totalmente ou a gente não precisa da identificação. Mas eu acho que a questão da diferença ela é um pensar sobre a própria identificação. Talvez a gente esteja viciado no campo da identificação em determinadas normatividades em que a diferença também pode ser incluída.
Você acha que essa é uma das questões relativas com a identidade, assim, que acaba todo mundo olhando para essa coisa assim, como é que eu penso a diferença se, na realidade, é tão importante a gente ter questões da militância mesmo, né, que estão envolvidas, né, como ela cita, e poderiam outros citarem também outros tipos de grupos que lutam por direitos, né, políticos também. Eu acho que isso, talvez a dificuldade é como eu penso a diferença sem atrapalhar isso, né? Ou sem deixar que isso... Porque a gente está pensando nisso num campo diferente, né? É verdade. Eu acho que o grande problema é a diferença. A identificação não é tão problemática porque ela já entra desde cedo. Identificação com o pai, identificação com o agressor, identificação com o outro, isso já entra. Esse conceito de identificação já foi muito bem trabalhado pela psicanálise, em diversas psicanálises. Ferenczi trabalha esse problema da identificação com o agressor para poder pensar o problema do desmentido. O Lacan trabalha esse problema da identificação com o outro para poder pensar a maneira de pensarmos e problematizarmos uma separação para fazer com que o indivíduo saia de uma certa alienação na qual ele se encontra. O conceito de identificação já é, no meu entendimento, um conceito muito bem resolvido dentro, inclusive, da psicanálise. O problema é a diferença, que esse é o conceito problemático para todo mundo, tá? Por quê? Porque quando você está muito identificado com alguém, de alguma maneira você acaba colocando a sua diferença no bolso. Eu vou usar até uma expressão lacaniana que eu gosto, assim, você não age de acordo com o seu desejo quando você vive excessivamente identificado com o outro. E a dona Antígona só pôde afirmar a sua diferença porque ela não cedeu do seu desejo nem diante do grande Creonte. E nessa afirmação da diferença dela, porque ela ia enterrar Polinices de qualquer maneira, ela levou o desejo às últimas consequências, que é um belo exemplo que o Lacan dá no seminário. Um belo exemplo que o Lacan dá no seminário 7, um exemplo maravilhoso, tá? A partir de um imperativo ético, onde ele diz, com muita precisão, agiste em conformidade com o seu desejo, pergunta para a multidão aí quem age em conformidade com o seu desejo. Pouca gente. Pouca gente. A maioria diz assim, eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber de nada disso. Entrar aí é perigoso. Eu não quero saber de nada disso. Aí cai na árvore fálica. É isso aí. Cai na árvore fálica, como a Raquel está colocando. Tá certo? E agir em conformidade com o seu desejo, inconsciente, inclusive, como Lacan apresentou, é entrar numa ética contra a ética dos bens, que é uma moral dos bens, e contra uma moral do poder. Que eu acho uma proposta bem interessante, muito. Não é propriamente uma diferença pura, mas é uma política, tá, de diferença que a gente pode explorar e desdobrar. O João Neto, ele pergunta para você como pensar na diferença em uma sociedade baseada na massificação. Seria a diferença um instrumento de... Seria a diferença um instrumento de exclusão apenas? Não é de exclusão. Exclusão é também, mas não apenas. A massificação de uma sociedade é uma produção, tá, discursiva de indivíduos que são reduzidos a membros de uma massa. A massificação, no meu entendimento, tá certo, é inseparável, olha só, de um certo tipo de funcionamento político, onde interessa aos dirigentes que a grande maioria seja reduzida à condição de membro de massa. Isso, no meu entendimento, é uma despolitização da sociedade. Uma despolitização da sociedade. Quando não acontece isso, acontece o oposto disso, que eu acho também uma coisa muito despolitizada, que é a individualização excessiva, que é outra bosta. Indivíduos altamente individualizados, tá? Que não fazem mais laços uns com os outros, ou seja, os laços são pautados só em interesses, lucro. A sociedade individualizada também é uma sociedade onde os indivíduos se encontram devidamente isolados uns dos outros.
de tal maneira que você tem duas polaridades aí, ou ser membro de uma massa, ou ser um indivíduo excessivamente individualizado como uma espécie de burguês mediano. E a filosofia da diferença, o pensamento da diferença, quer politizar os dois polos. Sair dessa individualidade excessiva sem virar membro na massa. A ideia é, para não virar membro na massa, nem ficar numa individualidade excessiva, produzir a sua diferença e se envolver com os outros a partir dessa afirmação. Essa é a ideia que, pelo menos, eu estou propondo assim, né? Trives, Hudson, eu pediria, então, que a gente fizesse o encerramento desse primeiro momento, para que a gente tenha uns 2 ou 3 minutos, um brevíssimo intervalo, e a gente prepara aqui o ambiente da mesa 1. Ok, agradeço, né, a todos, agradeço ao Trives, à professora Conceição, né, André, aos nossos queridos de livros aí que estão nos ajudando, né, e acho que isso é tão importante, né, inclusão. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E aí a gente vai fazer esse intervalo, né, André, contigo. 3 minutos só. Voltamos a seguir. Lembrando a todos que vocês não precisam nem sair do endereço que vocês estão. A gente, em seguida, entra no ar com a mesa 1. É o mesmo link, né? É o mesmo lugar, é só ficar, né? Para permanecer. Não precisa sair. Tá legal. Já voltamos.